Bom dia, meus convênios, shows, tá? Bom Hoje, dia. vamos lá, hoje a gente vai dar continuidade ao assunto, né, da tua segunda avaliação, dos assuntos que são muito recorrentes no teu Enem, que a gente está tendo climatologia. A aula passada nós vimos ali aquela introdução, né, quando a gente fala sobre as características da atmosfera, as camadas da atmosfera. Mostrei para ti ali que tem alguns assuntos que acabam, algumas definições que acabam se misturando, né, sobre a formação dos meteoros e tal, da ionosfera, mas que no final não acaba implicando em erro, né, e nenhuma dificuldade na questão do desenvolvimento do conteúdo. Só que hoje a gente vai começar a ver um dos temas que são mais importantes realmente para as tuas questões do Enem, né? Que a gente vai começar a falar sobre elementos e fatores climáticos. Na verdade, a aula de hoje vai ser sobre elementos climáticos e a próxima vai ser sobre os fatores, tá? Mas vamos seguir. Antes de começar a falar dos elementos, eu preciso só sistematizar esse conteúdo prévio aqui contigo. Que, olha aí, a atmosfera ela é um dos grandes subsistemas terrestres, como tu pode ver no esquema aí. Dentro do subsistema, a gente tem a atmosfera, a geosfera, que também pode ser vista em alguns textos como a litosfera, né, e a hidrosfera. A junção desses três subsistemas dá nesse quarto, né, que acaba sendo a fusão, a junção de todos os outros, que é a biosfera. Ou seja, tem a esfera, a camada gasosa, a camada de água, a camada sólida, que envolve a Terra, e a junção deles dá a camada da vida, que seria a biosfera. Tá? Então, isso aqui é só a introdução. Mas, antes da gente seguir para os elementos, você precisa entender esse primeiro aspecto que é básico aqui. Tá? Antes de falar dos elementos e dos fatores do clima, a gente tem que sistematizar uma diferença básica entre tempo atmosférico e o próprio clima. Tá? Tempo e clima, eles têm tudo a ver um com o outro, mas possuem definições que são diferentes. Vamos lá. Olha aí, o tempo, no caso, o tempo atmosférico, porque o tempo, né, esse termo, esse conceito, ele se diverge por várias áreas, né? Tem um monte, não quero nem entrar na questão do tempo cronológico, tempo geológico. Não, tempo atmosférico. O que é o tempo atmosférico? Vamos lá. O tempo atmosférico vai se referir às condições da atmosfera de um determinado lugar naquele determinado momento. Como assim? Por exemplo, em um dia como o de hoje, né, não sei se tu estavas acordado, mas nesta segunda-feira, não sei que data é hoje, esqueci, de abril, tá? Estava chovendo às 7 horas da manhã, né? Algumas horas depois, né, algumas 3 horas depois, está ensolarado. Quando for ali por meio-dia, possa ser que esteja nublado, né? Depois de umas 14 horas da tarde pode estar chovendo, depois passa essa chuva e venta e anoitece. Ou seja, em um dia, no caso aqui, ó, eu comentei várias modificações climáticas, ou seja, vários tempos atmosféricos. Aí vem a definição. O tempo atmosférico vem a ser essas condições momentâneas, as condições que se modificam em um curto período de tempo cronológico. Já o clima, tá? O clima ele vem a ser a característica climática de um lugar, eu vou dizer assim. Ele vem a ser resultado da sucessão dos tempos atmosféricos daquele lugar. Por exemplo, olha aí, ó, tempo climático, agora está ensolarado. Exemplo. Tá? Agora, o clima aqui da nossa região, o nosso clima é sempre o quê? Quente. Entendeste? Ou seja, pode estar até chovendo. Ok, olha, a Sara está tentando entrar de novo. Bora lá, Sarinha. Pode ser que o tempo atmosférico esteja nublado ou chovendo, mas o nosso clima tem por característica ser quente e úmido. Ou seja, não interessa a época do ano, se está sol, se está sombra, se... Claro que vai depender dessas características maiores, né? No caso. Eita. Alguém desliga o microfone, por favor? Obrigado. E eu acho que eu sei o que é. É a Sara. Bora, Sara. Desliga o microfone, Sara. Vamos lá, olha aí. Obrigado. Então, o tempo, por exemplo, Sabia.
O tempo é essa característica momentânea, enquanto que o clima ele define. Por exemplo, em Castanhal, o dia está ensolarado, porém Castanhal é uma cidade quente. Olha aí, quando eu te falo, o dia em Castanhal é ensolarado, é o tempo atmosférico daquele momento. Só que quando eu te falo que Castanhal é uma cidade quente, eu estou me referindo ao clima, porque ele vai caracterizar aquele lugar, aquela região. Tá? A região norte do Brasil é quente, clima. A região sul é um pouco mais frio, clima. O dia está ensolarado, o dia está nublado, está chovendo, é tempo, porque essas modificações elas passam em um período menor de tempo cronológico, tá? Só que é o seguinte, eu não posso te afirmar isso aqui, ó. Não pode ser afirmado que o tempo muda e o clima não. Não. O clima também se modifica. Só que para eu sistematizar uma modificação climática, eu preciso da observação diária dos tempos atmosféricos. E o clima ele costuma apresentar um comportamento que a gente chama de normal climática. Como assim? É comum, no caso na característica do nosso clima, de que do final para o início do ano, né, no período do verão, como a gente já viu, aqui na nossa região costuma ter o índice maior de chuva no verão e para o outono ali, no caso, né, de dezembro a março, né, até esse período agora tá findando aqui o período de chuva. E é comum que de junho, principalmente de julho para lá, seja o período de sol, o período mais ensolarado para a gente. Ou seja, é o nosso clima, é a característica do nosso clima. Só que eu não posso dizer que isso vai ser assim para sempre. Porque nós temos uma série de modificações climáticas, né? Seja ela natural, seja antrópica, que acabam influenciando no nosso clima. Tá? Só que para eu identificar uma mudança climática, uma mudança nesse padrão, uma mudança nessa normal climática, são necessários 30 anos de observação diária para ver se esse comportamento se manteve no padrão ou se ele apresentou modificações. Ou seja, a mudança do tempo climático é mais acelerada, enquanto que a mudança do clima requer um estudo mais detalhado durante um período mais longo também, tá? Olha, falar ainda na relação tempo-clima, a gente tem a questão da previsão do tempo, né, que é feita a partir de satélites, a partir do monitoramento do comportamento climático, né, a mudança das massas de ar, a mudança das chuvas, dos ventos e tudo mais, tá? A partir principalmente dos satélites, né, onde a partir dessa tecnologia nós podemos ter a difusão das informações referentes à mudança climática, seja ela diária, que é no caso do tempo, né, atmosférico, ou mesmo dependendo do teu planejamento, né, do que tu queres com essa previsão, tá? Eu posso, por exemplo, eu posso utilizar essa previsão do tempo para manipular as minhas culturas, a minha produção agrícola, tá? Ou mesmo se eu vou decidir se eu vou levar um casaco ou um guarda-chuva ao sair de casa. Tá entendendo? Então, a previsão do tempo é para questão de planejamento. Seja esse planejamento mais simples ou seja ele um pouco mais complexo. Então, a partir do uso da tecnologia, eu posso almejar, no caso, essa previsão. O que eu quero te dizer é o seguinte: previsão do tempo não é algo 100% perfeito. Né? Tem uma margem de erro ali, né? Porque o cara está estimando a modificação climática. Possa ser que aconteça, pode ser que não. Mas, com a nossa tecnologia, as previsões do tempo, principalmente as diárias, elas tendem a ser cada vez mais precisas. O que tu precisa lembrar é que quanto maior for o período dessa previsão, maior é a margem de erro. Quanto menor for esse período, menor é essa margem de erro, maior a possibilidade do acerto. Tanto que se você pegar o seu smartphone, seu Albinus X, aí você for olhar lá tá escrito clima, né? Mas na verdade está trabalhando o tempo atmosférico. Aí vai estar lá nublado, não sei o quê, tantos graus, bababá. Aí tu vai olhar lá possibilidade de chuva tal hora. Geralmente aquela possibilidade ela acontece, né? Vai depender de uma série de fatores e de elementos climáticos que foram detectados pelos satélites, né? Principalmente questões de umidade e tal, né? Aí vai te dizer se vai chover ou não, tá? Demorei muito tempo aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Então, tempo, mudanças mais rápidas, clima, caracteriza, define lugar, região.
Bora para os elementos. Elementos e fatores dos climas. Primeiro aqui só a introdução. Olha, os elementos são os atributos básicos que vão compor esse clima, tá? E obviamente que esses elementos vão estar em maior ou menor quantidade dependendo do lugar, dependendo da região. Os principais elementos estão aí, ó. A própria temperatura, a umidade e a pressão atmosférica são os principais. Só que aí dentro de temperatura a gente vai ver o albedo, dentro de umidade a gente vai ver chuva, dentro de pressão a gente vai ver vento. Então, também são elementos climáticos. E os fatores, eles vão influenciar diretamente essa modificação dos elementos, né? Aí os fatores, a própria radiação solar, altitude, latitudes, massas de ar, maritimidade, continentalidade, influenciam os elementos e também são influenciados por eles. Ou seja, essa divisão que a gente faz é didática, mas na hora da interação e modificação climática, elementos e fatores agem em conjunto e a cada modificação que esses elementos têm, né, eu vou apresentar um grupo climático diferente. Tá? Então, elemento e fator é didático. A atuação deles é sempre em conjunto. Tá? Deixa eu acelerar um pouquinho aqui, que eu estou quase ficando sem tempo, eu acho. Vamos lá. Primeiro elemento, sem dúvida, é um dos mais importantes, tá? Que é a temperatura. Tá? Eu não vou adentrar nos conteúdos mais específicos de temperatura porque é termodinâmica, né? Física. E física tem ali uns 10 ou 12 aninhos que eu não mexo com ela. Então, eu vou me ater à geografia. Tá? Olha aí, temperatura vem a ser a grandeza escalar que pode ser medida, né, a partir do grau de agitação das moléculas de um corpo. Né? Se as moléculas desse corpo, né, no nosso caso, se as moléculas do ar estiverem mais agitadas, esse corpo, esse ar vai ter maior temperatura. Se essas moléculas estiverem menos agitadas, mais comportadas, vai ter menor temperatura. Tá? A temperatura, no caso atmosférica, lembra, ela pode ser entendida como estado térmico da atmosfera em determinado lugar e momento. Tá? Ou seja, já estou te falando que essa temperatura ela não vai ser fixa e ela vai estar sempre se modificando dependendo de uma série de fatores. Tá? A temperatura atmosférica é decorrente diretamente da atuação do Sol, ou seja, a luz solar incide, né, a atmosfera chega na superfície do planeta, parte dessa radiação é absorvida e é emitida a radiação infravermelha, que é sentida na forma de calor. Ou seja, quanto mais radiação eu tiver infravermelho, quanto mais radiação infravermelha eu tiver, maior vai ser esse calor, no caso, maior tende a ser a temperatura e a recíproca é verdadeira, no caso também o contrário. Tá? Quando a gente fala de temperatura, aí caiu a questão no ano passado, né? Toda vez que a gente fala de temperatura, está muito relacionado ao albedo. Tá bem aqui, ó. Não é albino, não, tá? É albedo. Albedo vem a ser a razão entre a radiação solar absorvida e a radiação solar refletida por um corpo. Para ficar mais didático, entende albedo como a reflexão da luz. Como assim reflexão da luz? Olha aí, ó. Tem essa imagem, ela está pouco nítida, mas ela serve para nossa explicação. Olha, eu tenho bem aqui, ó, o asfalto. Primeira imagem aqui, ó. O asfalto é uma superfície mais escura, tá? Ele tende a albedo só 5%. Ou seja, se tu entender o albedo como reflexão, se o asfalto ele reflete apenas 5% da radiação que chega até ele, tá? Só que tu precisa lembrar que quando eu falo assim dos 100% da radiação é que chega até ele. Por quê? A radiação que entra na atmosfera, ela já vai se dissipando, já vai sendo absorvida, ela vai sendo refletida e chega só parte na superfície terrestre. Né? Desses 100% que chega na superfície do asfalto, reflete apenas 5%. Se reflete apenas 5%, e os outros 95%, o que foi que aconteceu com eles? O que aconteceu, Vitor, com os outros 95%? Se 5 foi refletido, os outros 95 foi absorvido. Muito bem. Se ele foi absorvido, olha aí, essa quantidade de calor vai provocar uma gigantesca agitação das moléculas do asfalto, provocando a emissão muito grande da radiação infravermelha, ou seja, a temperatura vai ser muito elevada. O asfalto vai ser muito quente. Tá? Aí eu tenho aqui, ó, algumas outras superfícies. Olha, terra marrom tem um albedo um pouco maior, campo verde 20%, ou seja, se ele
reflete 20, absorve 80. A temperatura tende a ser mais baixa. Eu tenho bem aqui, ó, bora mais para o final logo. Os desertos, a areia tem... O deserto, a areia, perdão, passou. Tem um albedo de 45%, ou seja, reflete 45%, absorve o resto, os outros 55%. Tá? Ou seja, olha o que eu estou te falando, que a areia do deserto tende a ser menos quente que o asfalto. E as superfícies mais esbranquiçadas, como o gelo, tem um albedo de 90%. Ou seja, absorve só 10%, a temperatura tende a ser mais baixa. Fazendo a relação direta, albedo e temperatura, eles são inversamente proporcional. Como assim? Quanto maior o albedo, menor a temperatura, e quanto maior a temperatura, menor tende a ser o albedo. Tá? Entendeu até aí? Então, é por isso que é recomendável que você saia, por exemplo, no dia ensolarado, com roupas claras. Por quê? Porque a roupa clara, por exemplo, a camisa branca, ela vai refletir mais a luz e você vai ter um conforto maior dentro da camisa. Já se você sai meio-dia no sol quente com uma blusa escura, uma blusa preta, você tende a ter um maior desconforto, porque a tua blusa vai absorver mais a radiação solar e vai ficar muito mais quente lá dentro. Entendeu? Olha aí. Professor, Oi. uma dúvida. É verdade que quando você usa a blusa preta em dia ensolarado, apesar do desconforto, é um pouco mais seguro para se proteger dos raios ultravioletas? Eu vou te dizer, eu não tenho essa informação. Mais seguro? Não acredito que seja mais seguro, porque vai estar incidindo, tu vai estar protegido com qualquer tecido ali, né? De certa forma. É Agora, porque assim, eu já li uma vez, acho que foi numa enciclopédia a respeito disso, que está dizendo que meio que ele forma uma barreira de calor que dificulta a passagem dos raios ultravioletas, enquanto a blusa branca é como se ela fosse ela, transparente para eles. ela permitisse mais. Eu não tenho essa É, informação. Eu não tenho essa informação. Vou pesquisar e tudo a bem, gente conversa. Tá? tá certo. Vamos lá. Obrigado. Olha aí, temperatura. Aí, no caso, o balanço energético. Olha o que eu estava te falando. Olha, da radiação solar que vem, né, do espaço para cá, do Sol, no caso, para a nossa superfície, ela não chega a 100%. É 16% absorvida já por gases de poeira, 3% pelas nuvens, 6% é retrodifundida, ou seja, refletida. Ou seja, tem todo o balanço aí. O que chega na superfície é só parte dela, tanto no oceano quanto no continente. Parte do que chega na superfície é absorvida e parte é refletida de novo para a atmosfera, né, para o espaço. E aqui do outro lado, a radiação infravermelha, né, que a gente sente forma de calor, que a partir da absorção dessa radiação solar, a superfície vai emitir esse calor para a atmosfera, parte vai embora, parte é retida na atmosfera, provocando o que a gente chama de efeito estufa, né, que lembra que é o efeito essencial para a manutenção térmica e manutenção da vida no planeta. Tá? Para falar um pouquinho sobre cartografia também, lembra que a temperatura ela pode ser mapeada. Tá? Eu tenho um mapa de temperatura, né? São os mapas térmicos, né? O mapa de isolinha, o mapa de isoterma. Olha aí, ó. Isoterma são as linhas que medem o mesmo valor de temperatura. Tá? E que, quando eu falo de planisfério, eu vou ter ali no mapa mundi o equador térmico. O que é o equador térmico? É a área mais quente do planeta naquele momento. E esse equador térmico, diferente do equador cartográfico, ele não é fixo. Ele tende a estar variando, né? Depende ali do momento do ano. Como assim? Ora, esse equador térmico tende a estar mais para cima, né? Mais para norte, ora ele tende a estar mais para sul. O que vai oferecer essa modificação? Estações do ano. Olha aqui, ó. Tá? Isso aqui é um mapa, tá, de isotermas. Tá? Cada área dessa aí, cada coloração tem uma respectiva quantidade média de temperatura. As áreas mais avermelhadas tendem a ter a maior temperatura e as mais azuladas, né, tendem a ter menor temperatura. Como tu podes observar neste planisfério, olha aí, o equador térmico ele está um pouco mais próximo aqui do equador cartográfico, um pouco mais para sul, e na parte norte está mais frio, ou seja, tem as colorações mais fortes, então de azul e lilás. E eu tenho um outro mapa aqui, ó, que está o inverso. Ó. Conseguiu perceber a diferença? Agora o equador térmico está mais para norte
e a parte mais fria do planeta está mais para sul. Falando de outras formas, eu posso dizer que aqui no hemisfério sul está no verão, por isso menores temperaturas, enquanto que o hemisfério norte está no inverno, e 6 meses depois eu tenho o contrário. Hemisfério sul no verão, hemisfério norte no inverno. Olha o equador térmico um pouco mais para cima, e aqui está um pouco mais o quê? Para baixo. Esse equador ele vai variar de acordo com as estações do ano. Tá? A gente vai voltar a falar mais de temperatura quando falar dos fatores que vão influenciar nessa variação de temperatura, mas isso é para a aula que vem. Umidade, outro elemento climático, tá? Umidade atmosférica, no caso, vai estar falando sobre a quantidade de vapor da água presente nessa atmosfera, tá? Essa umidade ela vai ser, sem dúvida, uma das principais caracterizadoras, no caso dos climas dos lugares, tá? E essa umidade ela vai variar muito, né, dependendo de alguns fatores, como a latitude, altitude, massas de ar, correntes marítimas. Isso a gente vai ver quando trabalhar os fatores. Então, a umidade vai variar muito dependendo desses fatores. Só que para hoje a gente tem que estabelecer a forma que a gente estuda essa umidade, que pode ser dividida sobre a umidade absoluta, que é a quantidade realmente presente de água na atmosfera, e como a gente mais ouve, né, que é a umidade relativa do ar. Que a umidade relativa, tá aí o texto, ó, é a relação entre a quantidade total de água presente no ar, tá? E a quantidade máxima de água que aquela atmosfera pode conter naquele momento, com aqueles fatores de atuação. Ou seja, é a quantidade de água, é a umidade absoluta do ar em relação ao seu ponto de orvalho, ao seu ponto de saturação, olha, que é atingido quando determinada porção da atmosfera recebe a quantidade máxima de água. Quando essa umidade relativa chega aos 100%, quando essa umidade relativa atinge a capacidade máxima de água que ela consegue suportar, adivinha o que acontece? Presta atenção aí. Chove, muito bem. Chuva. Tá? Imagina que o albinos magrelo velho seja uma massa de ar. E o albino ele consegue carregar só o equivalente a esta quantidade aqui de água. Vocês estão me vendo? Só este copinho. Né? Qualquer quantidade de água a mais que cai além dessa quantidade aqui, eu vou derrubar. E quando eu derrubo a água, eu tenho o que a gente chama de precipitação. Eu tenho o que a gente chama de, principalmente, de chuva. Tá? Eu quero te lembrar o seguinte, que precipitação ela ocorre de 3 formas. A precipitação líquida, que a gente chama de chuva, e a precipitação sólida, que pode ser tanto neve quanto granizo. Tá? Neve quanto granizo. Aí tá aí, tem uma definição de chuva. Chuvas consistem em toda a precipitação líquida que ocorre a partir do contato de uma nuvem saturada que teve elevação, ou seja, a umidade concentrou, condensou, choveu. Tá? Chuva, olha aí, ela é dividida em 3 grandes grupos, tá? Os tipos de chuva. Ou elas vão ser convectivas, ou elas vão ser frontais, ou elas vão ser orográficas. Vamos lá. Primeiro grupo de chuva, chuva convectiva. A chuva convectiva, ela ocorre por conta da movimentação normal do ar. Olha. O ar quente e úmido sobe, acumula na atmosfera, chega no ponto de saturação, condensa e ela devolve essa água para a superfície. É chuva convectiva porque fica nesse movimento constante de sobe água, desce água. Evapora, né? O ar quente vai, sobe, fica sobre a atmosfera, acumula e chove novamente. Tá? É chuva local exatamente por isso, né? Porque a própria água da superfície vai, acumula e chove. É chuva de verão, por quê? Olha por que é chuva de verão. Porque no verão, como nós já vimos, é o período do ano em que tem mais luz. Se eu tenho mais luz, eu tenho mais evaporação, desde que tenha mais água nessa superfície, claro, e mais vegetação. Se eu tenho mais luz, eu tenho mais evaporação. Se eu tenho mais evaporação, eu tenho mais chuva. Por isso que ela é chuva de verão. As chuvas convectivas ou chuva de verão, elas costumam ser de grande intensidade e pequena duração. Ou seja, é aquela chuva
aquele que aqui na Amazônia a gente chama de toró da tarde, não tem? O famoso toró é a chuva convectiva, que é acompanhada de grandes de raios e trovões e tal, relâmpagos também, né? São os 3 fenômenos. Olha aí, essa habilidade que a chuva tem de aparecer do nada, assim, por exemplo, saído você tem 1h20, tá aquele sol, beleza, eu cheguei em casa, vou ali terminar de almoçar, porque eu comecei na escola, né? Aí vou terminar de almoçar, na hora que eu termino meu almoço, eu vou, olho para a janela de casa, parece assim que alguém vem pintando o céu de nuvens escuras e cai aquela lapada de água, a vovó dizia da baguda, só que ali, 1h, 1h30 de chuva, aí do nada some aquilo, não passa de mágica só. Aí as nuvens se dissipam, vão embora, o sol volta a aparecer, né? Ouve-se assim um sol sustenido ao fundo. Essa habilidade que a chuva tem de se formar rapidamente, cair uma chuva com grande intensidade e pequena duração, é a torrencialidade, típica da chuva convectiva, e adivinha, é o nosso principal tipo de chuva. São as principais chuvas que ocorrem aqui na região amazônica. Filé? O outro grupo é o grupo... tá aqui, mais um esquema para ti, da chuva convectiva, né? O ar quente acende, acumula e chove. Por isso, chuva local, né? E que é mais acentuada no verão. O outro grupo de chuva, tá? Que é a chuva frontal. Olha o nome. É sempre que eu tenho contato com uma frente fria mais uma frente quente. Tá? É frente fria mais frente quente, ar frio chocando com ar quente. Diferente do esquema anterior, vou até voltar aqui para ti, ó. O que está acontecendo aqui nesse esquema é uma circulação atmosférica. É ar quente subindo com umidade, depois precipita e chove. Aqui é um choque de frentes de ar, é um choque de massas de ar. É a massa quente mais a massa de ar fria. Lembra que a massa de ar quente é menos densa, ela tende a subir sobre a massa de ar mais fria. Quando eu tenho esse contato da massa de ar quente e úmida com a massa de ar fria, geralmente menos úmida ou seca, eu tenho uma queda acentuada, uma queda abrupta de temperatura, e a água que está em estado de vapor passa imediatamente para o estado líquido. Aí eu tenho uma chuva com menor torrencialidade, ou seja, são aquelas chuvas duradouras. Aquela chuva que também ocorre aqui, tá? Que ela começa a chover de tarde, passa no outro dia de manhã, na hora que a gente vai para a escola. Né? É a chuva frontal, ela é maior duração. Uma outra característica da chuva frontal é o seguinte, às vezes essa queda de temperatura ela é tão acentuada, mas tão acentuada que a água ela passa diretamente do estado de vapor para o estado sólido. Tá? Aí vai precipitar granizo. Tá? Granizos são os blocos de gelo que se formam a partir de uma queda acentuada de temperatura nas nuvens. Não é granito. Granito é uma rocha magmática intrusiva, formada pelo resfriamento do magma no interior da crosta terrestre. Olha a diferença. Choveu granito. Pô, é doido, choveu uma tempestade rochosa, não tem condições. Tá? A precipitação é de granizo. E presta atenção, tá? É possível que precipite neve aqui na nossa região equatorial? É bem difícil. Tá? Bem difícil mesmo. No entanto, não é tão impossível assim a precipitação em forma de granizo, porque nós temos massas de ar quente e nós temos no inverno a subida da massa de ar polar atlântica, que é uma frente fria. Então, quando eu tenho contato das nossas massas de ar quente com a massa de ar fria, é muito provável e bem possível que aconteça a precipitação do granizo na nossa região. Tanto que ano passado, ano retrasado, 2018, aqui em Anhangapi, próximo a Castanhal, né, precipitou ali granizo em uma das chuvinhas da tarde que aconteceu, que não foi uma chuvinha assim, né, que aconteceu naquele ano. Tá? Um outro nome para chuva frontal é chuva ciclônica. Por quê? Toda vez que a gente fala sobre movimentação de ar quente, ar frio, a gente vai estar falando do movimento ciclonal, movimentação das massas de ar, movimentação de vento. Por isso, chuva ciclônica. E o outro grupo é o mais tranquilo de se identificar. Olha aqui, mais um esquema para ti. Massa de ar frio, né, encontra uma massa de ar quente. Ar quente sobe, a queda de temperatura
né? Eu tenho a condensação e a precipitação. O outro grupo é a chuva orográfica, ou como o nome está aqui embaixo, chuva de relevo, tá? Onde, no caso, o relevo vai influenciar na precipitação. Por quê? A massa de ar, quando encontra o relevo, ela vai voltar? Não, ela vai o quê? Ascender, ela vai subir. Quando ela sobe, ela ganha altitude e perde temperatura. O ar que está nessa nuvem em estado de vapor, quando ele perde temperatura, ele passa do estado de gás para o estado gasoso para o estado líquido. Ou seja, precipita, chove. Ou seja, é o fator orográfico que vai influenciar na ocorrência da chuva. Tá? Toda vez que eu tiver, olha a chargezinha aqui, ó, toda vez que eu tiver o relevo influenciando na ocorrência da chuva, eu tenho a chuva orográfica ou chuva de relevo, né? Então, chuva orográfica acontece toda vez que o relevo impulsiona a nuvem para a parte mais alta da atmosfera, aí ela ganha altitude e perde temperatura. Aí a água que está em estado de vapor cai, no caso precipita, né? A partir do momento que essa nuvem vai ascendendo o relevo. Aí tem aqui um esquema para mostrar isso. Olha, a massa de ar quente vai subindo a formação do relevo, tá? Aí quando ela ganha altitude, a água aqui que está em estado de vapor passa a precipitar, fazendo com que nesta metade do relevo chova mais e a outra metade chova menos. É esse fator aí, o fator orográfico que a gente fala, é que proporciona para o Brasil a existência de um clima semiárido, de uma região semiárida. Porque se tu for prestar atenção, ali no Nordeste brasileiro, região Nordeste, não deveria existir aquela parte semiárida, porque é uma série de fatores ali, né? É próximo do Equador, é próximo do oceano, eu tenho massas de ar quente e úmida que entram no território. E por que ocorre aquela região? É exatamente a principal justificativa é por conta do Planalto da Borborema, né, que é uma região de relevo mais acidentado, mais elevado, que impede a passagem da massa de ar equatorial atlântica, que é quente e úmida, no território ali naquela região. Só que é por isso que eu não posso afirmar assim, ó, no Nordeste não chove. Está errado. É porque a parte litorânea, a parte que a gente chama de zona da mata, e até metade ali do Agreste, perdão, chove, tem um índice bom de chuvas. Mas a partir do Planalto, no que a gente chama de sertão, tá? No interior do Nordeste, é que eu tenho o semiárido, onde a chuva é mais escassa. A principal justificativa é exatamente o relevo, né, que impede a passagem das massas de ar úmida. Tá? Então, fechou aqui a umidade. Bora para o próximo. Pressão atmosférica. Eu botei essa charge aqui que eu achei interessante. Né? Aí o cara olha para as nuvens estão se formando. Aí a nuvem fala para ele, sim, eu estou me formando. E você, quando se forma? Ou seja, a nuvem botou uma pressão sobre o cara. Não, não é esse tipo de pressão. Tá? Pressão atmosférica, vamos lá, corresponde ao peso, à concentração, ao volume da coluna de ar presente na superfície terrestre. Né? A gente vai ter aí essa modificação dessa quantidade da massa de ar, dependendo de uma série de fatores, né? Entre os quais principalmente vão estar a temperatura e a altitude, tá? Porque para ambas, quanto maior for o valor tanto de temperatura quanto de altitude, menor tende a ser a pressão. Deixa eu ver se tudo está certo. Maior temperatura, menor pressão, ok. Maior altitude, menor pressão, também ok. Eu já vi alguns textos, eles falando de forma didática que a latitude também é inversamente proporcional à pressão. Tá? Quanto maior latitude, menor pressão. Perdão, quanto maior latitude, menor pressão, quanto menor latitude, maior pressão. Só que a gente vai ver nas próximas aulas, quando a gente for analisar a circulação da atmosfera, que isso não é bem preciso. Porque eu tenho áreas de alta e de baixa pressão, né, no decorrer do globo que não vão deixar essa informação sobre pressão e latitude totalmente correta. Tá? A pressão atmosférica é medida pelo barômetro, que foi inventado pelo Torricelli, o barômetro do Torricelli. É um instrumento de mercúrio que mede realmente essa peso, essa coluna de ar, né? E quando a gente joga para o mapa, ela é medida através das isolíneas chamadas de isóbaras, tá?
Sobre a pressão atmosférica, tá aí os dois principais fatores que vão influenciar na modificação dela. Olha aí, a pressão atmosférica ela sofre influência do fator altitude, porque é o seguinte, a coluna de ar ela é atraída pela gravidade, né? Ou seja, a concentração maior do ar, as moléculas vão ficar mais próximas, mais contidas na parte mais a nível do mar, ou seja, na parte mais baixa. Ou seja, na parte de menor altitude, eu vou ter uma maior coluna de ar, ou seja, eu vou ter uma maior pressão. E na parte de maior altitude, eu vou ter esse ar mais rarefeito, eu vou ter essas moléculas menos concentradas, mais dispersas, eu vou ter uma menor pressão. Então, a altitude e pressão inversamente proporcionais, tá? Já quanto à temperatura, né, também vai ser inversamente proporcional. Por quê? Olha aí, a temperatura faz com que a maior temperatura faz com que as moléculas do ar elas fiquem mais aceleradas, ou seja, elas ficam mais esparsas. Então, se eu tiver uma temperatura mais elevada, eu tenho menor pressão, baixa pressão. E se eu tiver um pouco mais frio, menor temperatura, eu vou ter essas moléculas do ar mais quietas, com menos vibração, ou seja, eu vou ter uma maior concentração do ar, eu vou ter uma maior pressão. É por isso que, bora falar um pouquinho do cotidiano. Quando você está indo para o CETEM pela manhã, né, que a temperatura está mais amena, né, você respira melhor, você caminha sem ficar cansado e tal. Por quê? Temperatura mais baixa, maior concentração do ar, maior pressão. Já quando a gente sai, meio-dia e 20 ou 1h20, no caso 13h20, tá mais quente, eu tenho uma menor concentração do ar. É por isso que eu caminho, por exemplo, a mesma quantidade, mas eu chego mais cansado, mais ofegante, porque o meu sistema ele precisa trabalhar um pouco mais, né, para que eu possa respirar. Por quê? Tem menos ar, tem uma menor concentração de gases na atmosfera, tá? Mas falar de pressão atmosférica, o que vem muito, que é sempre mascotado nas questões, é a circulação do ar. É por conta da diferença de pressão e por conta da proximidade que eu tenho de uma área de alta e de baixa pressão, tá? É que eu vou ter o ar, é que eu vou ter o vento, é que eu tenho a dinâmica das massas de ar, tá? Ou seja, o principal efeito produzido pela pressão atmosférica é a circulação do ar, são os ventos. Tá vendo essa notinha de verde aí? A notinha esverdeada? Nunca esquece dela enquanto você fizer vestibular, tá? Que o ar, ele sempre sai, ele sempre se desloca da área de alta pressão para a área de baixa pressão. Como a gente já viu, né, os fatores que vão influenciar, o ar ele tende a sair da área um pouco mais fria para a área um pouco mais quente, tá? Área de alta para a área de baixa pressão, da área mais fria para a área mais quente. A gente vai ver na próxima aula a dinâmica dos ventos. Eu não vou trabalhar bem aqui agora, eu vou só te mostrar o mais geral. A gente vai ver a circulação geral, vai ver a circulação secundária, no caso, que é as brisas marítimas e o clima de monções, tá? A gente ainda vai estudar isso futuramente, mas por enquanto eu quero só que tu pegue o macro da coisa, que o ar ele sempre sai da área de alta, da área mais fria, para a área de baixa pressão, a área um pouco mais quente, tá? Olha aí, as áreas que apresentam pressões elevadas são chamadas de núcleo de alta pressão ou área anticiclonal, ou seja, a área anticiclonal é a área de alta pressão. Por que anticiclonal? Olha aí, porque o ar ele vai se deslocar de forma subsidente. O que é isso? Ele vem primeiro na vertical para baixo e vai se abrindo, ou seja, vai se dispersando. Por isso que eu te digo que o ar sai da área de alta pressão. Olha o esquema aqui para ti, ó. O vento se modificando na vertical para baixo e as setinhas vão mostrando que ele está se abrindo, ele está saindo. Por isso uma área anticiclonal. E esse vento ele vai para onde? Ele vai para outra área, a área de baixa pressão, a área ciclonal, onde o ar é quente, ele vai se concentrar de forma convergente e ascendente. Ou seja, na área de alta pressão é de cima para baixo, se abrindo. Na de baixa pressão é de baixo para cima e é de forma ciclonal. Tá? É por isso que as áreas de baixa pressão
são chamadas de núcleo de baixa pressão ou áreas ciclonais. Quando fala em ciclone, tu já lembra de outras duas formações, que são os furacões, os tornados. Tá? E eles são áreas de baixíssimas pressões atmosféricas. A pressão atmosférica é tão acentuada que eu tenho a formação dos ciclones, no caso dos furacões, dos oceanos e dos tornados nos continentes, visíveis a olho nu. Tá? Mas, por exemplo, assim, o que é um ciclone? O ciclone é uma área de baixa pressão. Toda vez que você sentir o vento se deslocando, né, o vento é a ocorrência de uma área, né, da proximidade de uma área anticiclonal e de uma área ciclonal. Tá? Os tornados e os furacões são a concentração na área de baixa pressão. Só que tornado e furacão a gente também ainda vai ver que tem uma diferença zona entre eles. Tá? Aí eu tenho, olha aqui, um esquema para te mostrar isso. Olha. Aqui, ó, no começo aqui, ó, tá um ar de alta pressão, onde o ar se desloca, né, para baixo, né, subsidente, ou seja, vai se abrindo, e esse ar ele vai para a área de baixa pressão, onde o movimento é ascendente e ciclonal. AP, BP, alta pressão, baixa pressão. Eu tenho, bem aqui, ó, a circulação atmosférica depende, né, diretamente e é decorrente da proximidade de uma área de alta e de baixa pressão. Tá? Ou seja, para o vento acontecer, eu tenho que ter superfícies mais frias próximo de superfícies mais quentes. Eu tenho que ter a superfície de maior e de menor pressão. Como tu pode ver aí, ó, o X é uma área centrípeta ciclônica, ou seja, o vento está se dirigindo para essa área, as setinhas azuis aí são as massas de ar, enquanto que o Y é centrífuga anticiclonal, AP, BP. Está aqui a explicação. Alta pressão e baixa pressão. O ar sempre sai do AP para o BP. Tá? Olha aqui, ó, os redemoinhos, os tornados, os furacões são exemplos desses deslocamentos de ar. O vento também é, né, um exemplo muito grande disto. Olha, tá aqui ó, um esquema 3D para te mostrar. Olha, a área de alta pressão, o vento descendo na vertical e se abrindo, ou seja, ele vai para a área de baixa pressão, e aqui a área de baixa pressão, onde a coluna do ar sobe de forma ciclonal. Aqui é o ciclone, aqui é o anticiclone. Olha aí, ó. Presta atenção quando a gente vai falar de clima. A área de alta pressão, se ela expulsa o vento, ela expulsa a nuvem com chuva também. Ou seja, se a área de alta pressão expulsa o vento, vai chover aqui? Vai ou não? Hein, galerinha? Vamos lá. Se a área de alta pressão aqui, ó, ela expulsa, olha aqui, ó, olha olhando por cima, ó, tá aqui embaixo, ó, ela expulsa os ventos, chove nessa área aqui? Não. Não, porque o ar ele sai dessas áreas, tá? Já nas áreas de baixa pressão, onde chegam as nuvens, o que eu tenho? A concentração da chuva. É por isso que eu vou te mostrar agora, só que eu não vou trabalhar ainda ela, a circulação geral da atmosfera. Olha, essa área bem aqui, olha o cursor aí, ó, né? 0 grau de latitude é a área equatorial. A nossa região fica por aqui. Vamos lá. Se a área equatorial é a área mais quente do planeta. Se a área mais quente é a área de baixa pressão, tá? E essa área de baixa pressão, ela é tão considerável, ela é tão grande que forma a ZCIT, que é a zona de convergência intertropical, tá? Que é uma área onde os ventos convergem, os ventos alísios vão para essa região. Por isso que aqui, ó, se aqui as massas de ar vão para essa região, olha aqui, ó, tá? O que acontece aqui quando não chove todo dia, chove o dia todo, ou seja, gigantesca umidade. Já nessa região bem aqui, ó, zona tropical de alta pressão e aqui embaixo também, olha as setinhas, elas estão saindo. Se as setinhas estão saindo, sabe o que acontece aqui? A formação dos grandes desertos costumam ficar nessa região e nessa região, enquanto que no centro aqui são a formação das grandes florestas. Tá? Então, por enquanto, a gente fica aqui nos elementos climáticos. Tá? Na próxima aula, a gente vai ver os fatores
e depois os grupos climáticos mundiais. Ei, alguma dúvida ou tá filé até aí? Tá, filé? Tranquilo. Beleza. Qualquer coisa, está lá no privado, né? Lá no grupo, é só perguntar que a gente vai te responder, tá? Vai estar te ajudando. Então, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.